Turma, estou fazendo aqui criando um agente de especialista do zero, e aí eu estou usando de forma bem, como posso dizer, bem refinada. E aí eu estou gravando esse vídeo para você acompanhar do zero essa criação de agente especialista. Então você vai aprender a criar de zero um agente de especialista. Eu estou numa etapa anterior, então aqui é a etapa final. Vou colocar aqui, né? Aqui é a etapa final e aqui é a etapa final, pronto. Aqui é o processo de criação do agente especialista e aqui é a etapa que eu tô. Eu tô refinando. Presta atenção, o que eu fiz, né? Eu tô fazendo tudo isso no chat GPT. Então o objetivo é, você vai criar um agente especialista para o que você quiser. Só que em vez de você chegar lá e alimentar, e fazer toda a alimentação, de configurar, mandar um áudio, explicar, subir os arquivos, o que eu fiz antes desse processo? Eu criei antes um chat para me ajudar, me guiar nesse processo. E antes desse chat, eu fiz o quê? Eu peguei um especialista que eu já tenho de criação de prompts, chamei ele para me ajudar a criar um super prompt, criar um super prompt para me chegar e criar um especialista. Então é um super prompt que vai trazer todo o detalhamento, tudo o passo a passo, toda a forma, as escritas, o documento, o que eu preciso anexar, tudo certinho para criar o especialista, para eu ter um especialista. Qual é o especialista que nós vamos criar aqui? Um especialista de documentação de processos. Então, só para você entender aqui, ó, vou trazer aqui para você ter uma visão mais clara. Olha só o que aconteceu aqui, tá, turma? Só para você entender aqui, deixa eu só ver uma coisa. Ó, o que eu fiz? Eu criei, enfim, eu fiz com a inteligência artificial, mapeei toda a minha rotina, falei quais são os gargalos que eu consigo colocar a inteligência artificial para otimizar o meu tempo. Beleza. Tive ali vários agentes especialistas que ele me deu, olha só o tanto que ele me deu. Ele me trouxe todos esses agentes de especialista para me ajudar a ser mais produtivo na minha rotina. Nossa, Luciano, tudo isso vai se tornar altamente produtivo. Tinha 24 horas por dia, agora eu vou ter umas 48 horas no mínimo aí por dia com esses agentes especialistas, tá? E um desses agentes especialistas é o quê? Justamente documentar processos. É um agente que vai documentar processos. Então eu só estou contextualizando. Aí eu peguei toda aquela lista, falei assim, tá, eu preciso priorizar. Qual que eu priorizo primeiro? Qual que eu faço primeiro? E aí, ó, vou até voltar aqui. E na verdade essa é a lista, tá? Dividido em blocos. Que o especialista me deu quando ele mapeou minha rotina. Foram um total 37 agentes. Aí eu venho aqui, ó, para esse aqui, e aí ele está em ordem de prioridade. O primeiro agente que eu devo criar é o agente arquiteto de processos. Só para você entender o que eu estou fazendo aqui. E aí eu venho aqui, estou no chat GPT, criando o meu agente especialista. E aí, olha só, vamos para a prática. O que eu fiz? Eu tenho esse especialistas aqui, que ele é específico para criar prompts. Então, ele é especialista para criar prompts, ok? Ele cria prompts. Aí eu entrei nele, criei esse aqui, ó. Eu mandei um super áudio para ele. Eu falei para ele que eu queria criar um prompt. Qual que é a ideia? Criar um prompt. Eu falei assim, ó, eu quero criar um prompt que ele vai agir... Vamos ler aqui, ó. Mandei um áudio e ele trouxe o prompt, tá? Olha só o prompt. Qual que é a intenção do prompt? Quero criar um agente de altamente especializado que será chamado arquiteto de processo. Esse agente será usado dentro da minha empresa por diferentes membros da equipe e terá como principal função documentar, desenhar e refinar processos com precisão, clareza, replicidade e foco em escalabilidade e venda. Porque assim, isso aí vai me ajudar a documentar meus processos. Caso eu for delegar para alguém, tá fácil. Caso eu for ensinar alguém, falar para uma empresa como ela deve fazer, eu vou dar esse especialista para ela, dar, vender, enfim. Ela vai conseguir falar para os funcionários dela usar para documentar vários processos. Isso aí é muito forte. Então essa é a minha ideia. Aí chegou, beleza, intenção. Instrução. Ele vai atuar como um especialista em criação de documentação e processos, com um perfil metódico, analítico. Entenda. Esse prompt que nós estamos vendo aqui, isso tudo aqui, ele é um prompt que você manda em um novo chat
E esse chat ele vai me ajudar a criar um especialista. Entendeu? Nossa, Luciano, então você manda um prompt para ele criar um super prompt de criar um chat para criar um agente? Sim, para ficar no jeito, ele fica bem personalizado, bem do jeito. Por isso que as pessoas não sabem usar IA. Por isso que as pessoas não sabem usar o GPT. Porque elas fazem tudo com pressa, sem especificar, sem usar a inteligência artificial de fato. E aí fica meio jogado, não dá o resultado que ela quer. Como que ela fica? Desfrustrada, não dá certo, isso não funciona e tudo mais, porque elas não estão sabendo usar. Então, é necessário isso. Entenda, quando você faz isso, você ganha tempo, você não vai ter retrabalho, você vai ter menos retrabalho, entendeu? Então, esse super prompt, depois que ele ficou pronto, o que eu fiz? Eu abri um chat novo e aí eu mandei o super prompt aqui. Quando eu mandei o super prompt, ó, ele tá aqui, ó. Quero criar um agente de ato. O que a gente leu lá, ó. Atue como especialista de criação. O que a gente leu. Aí o que acontece? Ele vem e gera algumas perguntas. Eu falei, ó, faça perguntas primeiro, caso for preciso. Então ele trouxe perguntas, ó. Primeiras perguntas, 3 primeiras perguntas. Aí olha só o segredo aqui de IA, presta atenção. Aqui, ó, teve 2 perguntas que eu não entendi muito bem. Eu respondi a terceira, ó, você quer que a gente lidar com um processo de decisão? Eu falei os dois. Aqueles processos mais lineares e aqueles mais ramificados, complexos. Só que essas 2 perguntas eu não entendi. E o que você faz? Pergunta. Você vem aqui, arrasta, ó, as perguntas que você não entendeu, clica nessa aspa aqui, ó, tá vendo? Responder. Clicou aqui, ó como que fica aqui embaixo, ó, ele fica como referência, ó. E aí você manda um áudio e fala, ó, não entendi, foi o que eu fiz, ó. Sobre a primeira pergunta, eu diria todos os processos, né? Precisa ser capaz, documentar, tarará. Me traga mais clareza sobre as outras perguntas. Aí ele foi e trouxe a pergunta 2, trouxe um detalhamento. Pergunta 3, trouxe um detalhamento. Ou seja, das 3 perguntas aqui, a primeira eu soube responder. Falei todos. Aí depois as outras 2 eu não entendi. Falei para ele trazer com mais clareza. Ele trouxe a pergunta 2, pergunta 3. Aí beleza. Aí aqui eu fui e mandei um áudio. Ó, a resposta da 3 é tararararará. Sobre a 2 eu ainda não entendi. Tarará. Aí eu expliquei, trouxe mais detalhe. Ó. Tá bom, é que você tá falando como organizar o processo dentro da gente. Então isso que ficou claro para mim. Criar. Pera aí, calma aí. Enfim, eu falei para ele assim, eu não entendi ainda a pergunta número 3, quando você quis dizer isso exatamente, você quis dizer o quê, ó? Quer ver, ó, que aqui ele tinha falado o seguinte, eu tô te ensinando como você lidar com uma IA. Aqui é como você lidar com uma IA. Você quer ser capaz de conseguir criar uma boa IA? Então você vai ter que fazer isso. Não tem escolha, tá bom? Você vai ter que fazer isso. Deixa eu deixar a luz aqui de um jeito que fica bacana. Vocês conseguirem me ver, beleza? Então, vamos lá. Aí eu tô trazendo com clareza, tá bom? Então, aí eu fui, especifiquei a pergunta, enfim, tirei a dúvida com ele e tudo mais. Ele trouxe de novo, ó, quando eu falo dentro do agente, eu tô querendo dizer o cérebro base. E aí ele foi explicando ali pra mim, porque foi bem esse termo que eu não tinha entendido. Aí ele foi, trouxe, quando eu falo dentro do chat, tarará. Aí ele foi e coisou. Daí eu fui e respondi ele. Bom, eu acredito que eu entendi, porque ele tarará, respondi. Aí ele falou, ó, decisão tomada, organização dos processos. Aí ele foi e me trouxe o bloco 2, as perguntas aqui do bloco 2. Né? Quem são os principais tipos de usuário que vai usar e tudo mais. Entenda, esse chat tá me ajudando a entender como o especialista que eu vou criar, ele vai lidar, ele vai interagir, ele deve funcionar. Ele tá sendo cirúrgico aqui. Aí ele foi e trouxe o bloco 2. Aí eu fui lá, respondi. Aí ele, beleza, bloco 2, tarará, pupupum, nível de conhecimento do usuário, tananã, não sei o que. Aí ele trouxe o bloco 3, perguntas, exemplos de processos atuais. Foi onde eu parei, ó. Eu vou seguir com vocês aqui, tá bom? Eu vou seguir com vocês aqui. Deixa eu deixar aqui em cima, que acho que é até melhor. Vou deixar eu aqui em cima, ó. Beleza. Então vamos lá. Você pode me dar 1 ou 2 exemplos de processos que funcionam bem hoje dentro da empresa? Exemplo, algo bem documentado, que todos seguem com clareza, dá resultado. Agora me diga, 1 ou 2 exemplos de processos que hoje estão falhando ou são confusos. Processos que cada um faz de um jeito, falta clareza, não tem documentação ou são difíceis de ensinar. 3. Esses processos atuais estão documentados em algum lugar? Onde?
Você já possui algum padrão visual ou estrutura de documentação que gostaria de manter ou evoluir? Aqui seria uma hora de eu analisar bem, eu pensar bem. Ó, você pode me dar um ou dois exemplos de processos que funcionam bem hoje dentro da empresa? Algo bem documentado, que todos seguem com clareza e dá resultado? Hum, eu diria que não, hein? Pensar. Tá. Agora me diga um ou dois exemplos de processos que hoje estão falhando ou que são confusos. Cara, eu não sei não, realmente. Esses processos atuais estão documentados em algum lugar? Cara, caderno, só cabeça das pessoas. Já possui algum padrão visual ou estrutura de documentação que gostaria de manter ou evoluir? Bullet points. Acredito que bullet points. Tá, ó, vamos lá. Eu tenho essa extensão, isso aqui é uma extensão, tá? Que eu criei, que eu instalei. Depois eu posso ensinar vocês a instalar também, tá bom? Deixa eu vocês sabem usar essa daqui. Uma coisa. Beleza, vamos tirar aqui por enquanto, tá bom? Minha tela. Beleza, então vamos lá, ó. Vou responder as perguntas, tá? Ó, você pode me dar na verdade, respondendo a pergunta um e 2 eu não tenho, para ser sincero, eu não tenho algo específico para te falar, tá bom? Exemplos de processos que dão certo, os que dão errado, ou que não estão confusos, eu não consigo te trazer agora essa resposta, tá bom? É, sobre a pergunta 3 eu acredito que os processos que tem documentado, eles ficam no Google Docs, no Google Docs, tá bom? E sobre a pergunta 4 bullet points, são formas ali que fica bacana. Possivelmente, pouco usado, mas o checklist também. Mas é mais o bullet points. É como se tivesse o arquivo lá e aí tem estrutura, né? Acabei de lembrar processos que funcionam bem hoje dentro da empresa. Eu diria processo de prospecção, né, por cadência. É um método, inclusive, que eu criei, né, estruturei, mas ele dá certo. E se eu posso dar um exemplo desse processo, funciona bem. Bom, ele... você quer que eu explique como ele é, te mando um arquivo ou algo nesse sentido? Mas basicamente tá falando assim, né, que é um processo de prospecção. Então, eu tenho em vídeo, tá, em vídeos, só que tem uma documentação, ela não tá tão detalhada, tão específica, mas basicamente o processo funciona como? O carinha, a pessoa, ela quer fazer agendamento de palestra. Então, ela tem que, primeiro, escolher o segmento dela, escolher a cidade que ela vai começar prospectando, ela tem que baixar o arquivo Excel, que ela vai controlar o CRM, aí depois disso, ela deve ir no Google, pesquisar o segmento e a cidade, vai abrir o Google Maps, aí ela vai pegar aquela lista do Google Maps com uma extensão, que chama Data Scraper, vai gerar um Excel com essas empresas, ela vai fazer uma pré-qualificação, né? Então ela vai ver as empresas que estão bem avaliadas, que estão com bastante avaliações, 4,5 estrela para cima, etc. E aí ela vai pegar essas empresas e jogar para o CRM dela. Jogando para o CRM dela, ela tem as empresas lá. Ela precisa do número de telefone, então ela vai entrar site por site para pegar o número de telefone. Ela também precisa do nome do decisor, então o que ela vai pegar? O site da empresa, jogar para duas plataformas, onde ela vai conseguir pegar o CNPJ, o nome do decisor, e aí ela vai jogar esse nome do decisor na planilha, no CRM. Feito isso, ela criou a lista dentro do CRM. Aí ela vai separar, vai criar uma rotina para ela fazer prospecção de acordo com a meta dela, e aí ela tem ali a rotina de prospecção. Então ela vai seguir uma cadência que tem lá no método de ligação, mensagem de WhatsApp, mensagem de e-mail, tem um script de vendas, né, o script de ligação, o script de WhatsApp, o script de e-mail que ela deve seguir. Então, e aí depois que ela fecha, né, liga, é para marcar uma reunião. Nessa reunião ela vai apresentar um modelo e fechar uma palestra ou um contrato. Então, de forma superficial, é isso.
de forma superficial, é disso que funciona. Tô tendo que digitar agora, tá, gente? Tô tendo que digitar porque o áudio aqui, ele cortou, ele parou. Ou eu posso usar o Windows H. Então abre essa aqui, ó, aí eu começo. Então, eu passei meio por cima essa ideia, não, porque não tem como eu te falar nos detalhes aqui, mas só para você ter uma ideia, uma noção, tá bom? Quanto à pergunta, né, processos que hoje estão falhando, que não estão documentados, eu diria que seria mais, no meu caso aqui, quando eu crio um treinamento, quando eu crio uma apresentação, a forma que eu faço isso, é, coisas desse sentido, né? Isso eu não tenho documentado. Como eu crio os meus agentes especialistas, eu não tenho documentado, fica meio bagunçado, não tem um padrão, uma ordem. Então, os arquivos que eu tenho, respondendo a pergunta 3, eles estão documentados no Google Docs, tá? Mas são poucos. Sobre a pergunta 4, eu não tenho uma estrutura específica, né? Eu gosto do bullet points, mas é o que vem na minha mente. Ó, beleza, tá? Aí eu vou, mando aqui a mensagem, olha o tamanho do prompt. Vou lá, eu respondo. Tá vendo como é forte? Eu vou dar uma pausa aqui, ó, ele vai criar. Bloco 3, exemplos de processos atuais organizados, processo que funciona bem, prospecção por cadência, tarará, pum, 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 processos que estão confusos, falhando, ele trouxe alguns exemplos. Local onde os documentos são guardados, estruturação do hoje, decisões que vamos aplicar no cérebro do arquiteto. A gente deve oferecer formatos e estruturas sugeridos como bullet points, fluxo, tarará, para visualização, tudo. A gente deve perguntar ao usuário qual estrutura você prefere usar para esse processo e mostrar exemplos visuais se possível. Precisamos usar processo de prospecção por cadência como esse modelo para desenhar um processo completo com o agente e validar sua capacidade de atuação. Agora vamos para o bloco 4, documentação ideal, por onde a gente define os documentos finais devem ser entregues. Como, né? Como os documentos finais devem ser entregues e organizados. Isso afeta diretamente as entregações futuras, com Notion, Docs, PDF, treinamentos, etc. E aí ele traz bloco 4, perguntas. Tá bom? Então vamos lá. Antes eu vou dar uma pausa, só para mim, porque eu tô fazendo meio que ao vivo, né? Meio que um workshop ao vivo. Eu vou dar uma pausa aqui e eu já volto, tá bom? Voltei aqui. Estamos de volta? Estamos de volta? Estamos de volta. Vocês perceberam que eu mexi aqui na visão aqui, né? Beleza, vamos lá. Continuando aqui na criação. Nossa, nós demos 18 minutos aqui só nessa parte ainda, hein, time? Olha só o tempo que leva. Tá? Eu vou criar um especialista em criar especialista. Pra gente otimizar tudo isso aqui, ó, todo esse tempo, entendeu? Agora, olha só o que eu tô fazendo. Eu tô, primeiro de tudo, criando um especialista que vai documentar processo. E aí, como ele vai ser especialista em documentar processo, aí eu vou conseguir pegar, quando eu for documentar a criação de um especialista. Com esse especialista, eu vou documentar a criação de um especialista. E aí, essa documentação, esse processo documentado, eu vou jogar para a base de conhecimento do especialista em criar especialista. Doideira, né? Enfim, isso é papo para outro dia, mas vamos continuar aqui. Tá? Bloco 4, formato ideal da documentação. Então, ó, qual é o formato final e ideal para a documentação criada pelo arquiteto? PDF, documento, página no Notion, texto colado no WhatsApp, um link gerado. Você deseja que ele organize os documentos criados em pastas por nome do processo ou por outro critério? Olha só, documentos criados em pasta. A documentação precisa ter capa, título, autor, versão, data de criação e revisão. Isso é ótimo para treinamentos, franquias e venda de processos. Nossa, não sei, hein?
A documentação precisa ter capa, título, autor, versão. Ó, você deseja que ele já crie sumário ou índice automático se o processo tiver muitos passos? Com certeza, quero. Tá? Então, olha só, vamos lá. E ele fala aqui, ó, esse bloco vai fechar a parte entregável, ou seja, como cérebro, a gente vai transformar tudo que o usuário constrói em documentação profissional e replicável, tá? Então, vamos lá. Então vamos lá. Respondendo a primeira pergunta, ele vai ter duas etapas de validação. No final, quando o arquivo estiver pronto, ele primeiro vai trazer no formato de artefato, no modelo de artefato. Na verdade, o especialista em si, toda vez que ele for criando, mexendo no documento, ele sempre vai criar no estilo artefato, para o próprio usuário também ter esse dinamismo de mexer no texto, no documento e tudo mais, antes de ele estar pronto. Então, desde o começo, ele vai gerar modelo artefato para ir interagindo. No final das contas, ele vai gerar um documento, tá? Esse documento, e aí esse documento, você vai perguntar para o usuário, né? Então, o usuário tem que dar resposta. Se vai ser no PDF, se vai ser no Google Docs, se vai ser um link gerado, tá? E aí você vai ter até uma sugestão com base no processo estruturado. Em qual modelo de arquivo você quer que ele gere, mas você vai perguntar, vai deixar aberto para o usuário. 2. Respondendo a pergunta 2. Você deseja que ele organize os documentos criados em pasta por nome de processos ou critério? Não sei. O que você acha disso? Você acha que deveria, não deveria? E quando você fala documentos criados em pasta, você vai criar essa pasta? Você é capaz de criar pasta com um documento dentro? Eu não entendi muito bem essa pergunta. Me fala me explica melhor essa pergunta com mais clareza. Me dê a sua resposta. Por que da sua resposta? Tá bom? Porque eu não entendi. Traz mais clareza. A pergunta 3 é a documentação. A documentação precisa ter capa, título, autor, versão, data de criação e revisão? Título, sim, precisa ter um título. Precisa ter o autor, a versão, data de criação, revisão. Eu acho bacana ter essas informações sim, tá? E aí a pergunta 4. Se eu desejo que crie um sumário ou um índice automático se o processo tiver muitos passos. Sim, eu acho bom, deve. Se você vê que está muitos passos, muito detalhe, coisas assim, e dá para criar, e vai ficar bacana criar um sumário, um índice automático, cria, faça desse jeito, faça dessa forma. Eu acho bacana. Aí, ó, terminei, né? Então terminei, vou mandar aqui. E aí, você vê como que é uma conversa? Aí você fala, ai, nossa, mas é um tempo, né? Ficar criando, ficar gerando isso. Meu Deus, muito trabalhoso, tal. Mas você vai estar ganhando tempo, você vai estar batendo. Imagina dois linhadores. O primeiro, ele tem um machado, só que tá cego a machado dele, ele tá batendo na árvore. Ele vai suar, ele vai levar mais tempo, ele vai se sacrificar, e tá levando tempo lá, mas não consegue, e tá demorando e tal. Ele leva uma semana para cortar, sei lá, 14 árvores. Aí o outro, um lenhador, ele tá lá, aí ele, vou parar um pouco, vou parar 2 dias, presta vou parar 2 dias para afiar meu machado e voltar a bater. Aí pronto, ele precisa de menos esforço, vai ficar mais produtivo, vai gerar mais resultado com menos esforço. Pronto. Aí o outro leva 7 dias para cortar 14 árvores. O outro lenhador que afiou, o que ele é capaz de fazer agora? Ele é capaz de, às vezes, em uma semana, 50 árvores. Tudo porque ele afiou o machado. Então essa é a ideia, tá? Vamos ver aqui o que ele trouxe. Bloco 4 formatado. Então, formato inicial, final da documentação. Etapa 1, modo artefato. Documento sempre editável em construção durante a conversa. O usuário pode revisar, corrigir, complementar. É o que eu falei, né? Beleza. Etapa 2, entregar final. Como você deseja receber o documento final? Então, o usuário vai dar a resposta. Então, sugestões automáticas com base no tipo de processo, beleza? 2. Organização do documento em pasta, nome e critérios. Você pediu para eu explicar melhor essa pergunta. Vamos lá. Olha que top, cara. Que doideira. Dá para ver aí na tela, né?
Quando pergunto se você deseja organizar os documentos por nome de processo ou em pastas, é sobre como os arquivos finais devem ser armazenados ou sugeridos para armazenamento. Criar uma pasta, criar uma estrutura de pastas automática no Google Drive ou Notion com base no nome de processo, data ou área, ou apenas gerar arquivos avulsos para o usuário salvar onde ele quiser. Eu acho que esse seria o ideal. Deixa eu ver. Quando eu pergunto se você deseja organizar os documentos por nome de processo ou pasta, é sobre como arquivos finais devem ser armazenados. Eu acho que deve sugerir, né, para armazenamento. Porque se for um leigo, que nem eu gostaria de sugestões de como organizar os documentos. Então acredito que nesse sentido. A resposta que te recomendaria aqui, tá? Sim, o arquiteto deve sugerir uma que eu acabei de ler. Sugerir organização para os documentos criados. Algo como recomendável salvar esse processo na pasta processos, comercial, prospecção. Deseja que eu gere essa estrutura para você ou prefere baixar o documento? Que top! Isso permite que o usuário tenha clareza. Né? Nossa, gostei. Observação: hoje, o agente não pode criar pastas reais diretamente no Google Drive ou Notion, sem automação, né? Claro. Mas ele pode instruir, sugerir ou melhorar. Nossa, top. Beleza, que é as respostas que eu dei. Bloco 5. Vou responder essa aqui. E aí eu vou pro bloco 5. Tá, sobre o ponto 2 ali, que é a organização dos documentos, eu vou seguir sua sugestão, que eu gostei. Então, o arquiteto ele deve sugerir uma organização, de acordo ali com, personalizado para o que ele estava documentando, tá? Vamos pro bloco 5 agora, uma lógica interna e atuação autônoma. Então, vamos para esse passo, certo? Pergunta 1. Você quer que o arquiteto atue com autonomia e iniciativa em certos pontos? Por exemplo, sugerir melhorias, pontar brechas, corrigir sequências confusas automáticas? Sim, o arquiteto deve agir com autonomia, porque ele é um arquiteto, ele precisa organizar, mas como ele é o especialista em arquitetura, ele deve sim orientar o usuário. Pergunta 2. Como você imagina um modo de análise de arquiteto? Como você imagina o modo de análise? Ele apenas registra o que o usuário diz ou ele compara com boas práticas e propõe melhorias automáticas? Eu acho que ele deve propor, sim, melhorias automáticas, tá bom? A ideia é que ele chegue o mais próximo da perfeição possível, do documento perfeito possível daquele processo. Então, ele pode propor melhorias. Pergunta 3. Você quer que ele siga um modelo de etapas padrão em todo o processo? Por exemplo, coleta, organização, análise, estruturação, revisão e exportação. Ou isso deve ser adaptável? Você deseja que ele... olha, sobre a pergunta 3, eu acho que nós devemos ter um padrão, eu acho bacana. Padrão em todo o processo. O que você acha dessa ideia? Me dá sua sugestão também sobre essa pergunta. Mas a minha visão, eu acho que sim, deveria ter algo... algum processo mesmo ser seguido aí nessa lógica. Me fala quando usar esse modelo, né, de estruturação ou quando usar o modelo adaptável, para mim também ter uma clareza. Mas não esqueça de trazer seu ponto de vista, tá? Pergunta 4. Você deseja que ele gere perguntas inteligentes automaticamente caso perceba que o processo está incompleto ou confuso? Sim, ele deve ter essa inteligência, tá? Perguntas inteligentes, fazer perguntas inteligentes, automáticas, para fechar os pontos. Não pode ficar aberto, não pode ficar confuso. E é isso. Bom, vou lá, mando. Olha que doideira, cara. Eu vou mandando os prompts. E você vê como que é personalizado, como eu detalho, como eu falo. E aqui, eu tô seguindo já ele, né? Lá em cima eu mandei aquele super prompt. E aí eu só tô seguindo. Ele tá me ajudando a criar aqui agora. Ó. Tudo porque lá no outro prompt, no outro especialista, eu criei um prompt para esse chat ser só para me ajudar na criação desse especialista. Você vê como é forte, né? Então, ó, bloco 5, lógica interna do arquiteto, atuação com autonomia. Beleza. Aí ele trouxe as respostas aqui. Deixa eu ver qual que eu pedi ajuda, né? Agir com iniciativa, modo de análise do processo, tarana, modelo, etapas, modelo sugerido por mim. Aqui.
Você optou por sim seguir um padrão de etapas. Excelente decisão, pois isso traz clareza, fluxo lógico e facilidade de replicação. Modelo sugerido por mim, padrão base. Identificação do processo, nome, área, objetivo, responsável, coleta de informações brutas, o que o usuário sabe, quais são os passo a passo, recursos, ferramentas, pessoas envolvidas, análise e diagnóstico, verifica o que está faltando, se tem brechas, compara com boas práticas, organização e estruturação, transforma bullet points, fluxograma, checklist, refinamento e revisão, sugere melhorias, ajustes, linguagem, remove repetições, geração do documento final, exportação e sugestão de armazenamento, sumário e identificação técnica. Quando adaptar o modelo, se o processo for muito simples, como abrir o portão da empresa, o agente pode pular etapas automaticamente, como análise ou refinamento. Ela pode dizer, esse processo parece muito simples e direto, deseja seguir, na minha visão. Esse modelo é robusto, replicável e vendável. É o tipo de padrão que uma franquia ou empresa compraria para implementar em seus times. Então, sim, usar esse modelo como base padrão é a melhor escolha, como flexibilidade. Show! Muito bom. Eu só não entendi aqui, ó. Modelo sugerido por mim. Primeiro, identificação. Se somar a identificação e a identificação técnica, ele não deveria ser antes da geração do documento final? Isso que eu fiquei em dúvida. Pergunta 4, inteligência automática. Sim, com certeza. O arquiteto deve identificar lacunas, falhas, taraná, beleza. Próximo passo, montar o esqueleto do agente. Então, pera aí, antes eu quero tirar essa dúvida aqui, ó. Cadê? Antes de a gente montar o esqueleto aí do agente, antes de ir para esse passo, eu só quero tirar uma dúvida com você. Você trouxe ali, né, um modelo sugerido por você, né, um padrão de base. Você trouxe ali como último passo, o oitavo, sumário e identificação técnica. Por que você trouxe como último passo? Porque eu acredito que o sumário, ou um índice ali, ele tem que estar no arquivo. Então tem que ser antes da geração do documento final. Ou nessa, pelo menos nessa etapa, não sei. Me traga um motivo de você ter colocado por último, por quê, eu não entendi. Bom, aí eu mando. Ele vai analisar novamente. Deixa eu fechar, diminuiu aqui. Aí ele vai analisar. Isso é uma ótima observação. Essa dúvida mostra que você realmente tem visão de. Tá, beleza. Por que coloquei por último? Eu pensei nesse passo como finalização técnica do documento gerado, ou seja, depois que o conteúdo principal estiver montado, depois que já sabemos quais são os tópicos, conteúdo e estrutura. Aí sim o agente gera o sumário automático com base no conteúdo real e insere os dados técnicos. Ou seja, eu encarei esse passo como um acréscimo final ao documento já estruturado, como quem faz uma capa técnica, um índice automático na hora de exportar. Mas você tem razão, o sumário ele não deve ser adicionado depois de explorar o conteúdo, ele tem que estar dentro do documento final, no final, no início. Então, na prática, mesmo que a gente ele deve colocar o sumário no início do documento, certo? Sugestão refinada, corrigindo com base. Organização, refinamento, estruturação, geração do sumário. Página 1, título, autor, versão, página 2, índice. Tá, mas eu não entendi isso aqui, ó. Etapas internas, identificação do processo, coleta de informações brutas, análise de diagnóstico, organização e estruturação, refinação e revisamento, geração do documento final, exportação e sugestão de armazenamento e geração com orientação para ser colocado no início do documento gerado. Ah, então olha só, o que ele trouxe aqui? Ele vai gerar todo o arquivo, e aí, gerou o arquivo, você vai clicar, vai exportar o arquivo, fazer o download, e depois ele vai falar, para você pegar o índice que ele vai gerar para colocar no arquivo. Eu vou deixar dessa maneira, só que você pode falar para ele colocar um índice dentro do documento já. Tá? Eu vou deixar dessa forma porque, pelo que eu estou entendendo, é a maneira que ele achou mais simples, mais fácil de o agente entender. É uma suposição minha, né? Ó, se isso faz sentido para vocês, seguimos para o esqueleto oficial do agente. Ou se quiser ajustar mais alguma coisa aqui, bora lapidar. Qual o seu desejo? Mostre mestre de processos, beleza. Bom,
Bom, vamos lá, vamos começar criar o esqueleto do agente, né, do agente arquiteto de processos. Vamos começar com esse esqueleto aí. E lembre-se, né, você sabe como que é criar um agente, um especialista, como que é lá dentro do GPT lá na hora de criação. Então, lembre que tem como eu colocar a instrução dentro ali na base de conhecimento, tem como eu fazer downloads, upload de arquivos para ele ter referência, né, nesse sentido. Olha só, eu tenho um livro que eu li, chama muito fera, ele é dividido em 3 etapas. A terceira etapa fala muito de processo, sistema. Aí o que eu fiz? Porque se eu jogar na base de conhecimento do especialista, ele não vai, ele não vai conseguir ler o livro inteiro. Ele vai ler o comecinho do livro, vai pegar meio que o resumão, né, do livro, não vai se tornar. O que eu fiz? Eu peguei a terceira etapa do livro, dividi, tem 9 capítulos a terceira etapa. Aí eu peguei 3 capítulos, joguei num arquivo, os outros 3 arquivos, tipo transcript, joguei. Basicamente eu peguei e separei em 3 arquivos, porque daí o GPT consegue ler os 3 arquivos inteiros. E aí eu tenho eles aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, tá? O nome do livro, Mito do Empreendedor. Aí eu joguei o transcript, separei ali. E aí eu vou perguntar pro chat se ele acha necessário, se ele acha bacana ter esse complemento, tá? Eu vou primeiro perguntar. É um debate, gente. A gente tem que refinar o máximo, tá? Olha só, Chay, eu tenho um livro aqui e eu peguei, separei uma parte desse livro, mas ele fala muito sobre sistema, criação de sistema, processo, é um pouco do que a gente está discutindo aqui. Você acha interessante eu te mandar esses arquivos para você analisar e também usar ele como referência para a gente ainda deixar melhor o nosso agente especialista antes dessa etapa de criar o esqueleto? Você acha que seria válido eu te mandar esses arquivos ou você nem acha necessário? Você acha que a gente chegou num ponto de não precisar disso? O que você acha? Eu posso também mandar o arquivo, você analisar se faz sentido. Se não fizer sentido, você nem usa, né? A gente nem usa o arquivo, mas o que você acha? Você acha que vale a pena, pelo menos você analisar ou não? Pode ser sincero, pode ser claro, pode falar comigo assim de igual para igual. Falando assim com ele, né? Parece engraçado. Luciano, simples e direto, vale muito a pena você mandar esse material, sim. Por que faz sentido você me enviar o trecho do livro? Porque se o livro tem uma visão sistemática que você valoriza, pode ter tarará, beleza. Às vezes o livro está em linguagem de conceitos, metáfora, tarará. Pode ser que o livro tenha uma forma de organizar processos que complementam ou refinam o modelo que estamos criando, mesmo que a gente já esteja com 90% estruturado. Tarará, meu compromisso contigo. Pode mandar sem filtro. Vou analisar com um olhar de engenheiro de processo. Se tiver qualquer ponto ali, vale a pena incorporar, nem que seja uma frase, eu trago. Se não for útil, vou te dizer na lata, Luciano, esse trecho é bom, mas pro agente que estamos criando não, tá, beleza. Tá, você prefere que eu manda 3 arquivos de uma vez ou você prefere que eu manda um arquivo, aí você analisa, aí você depois de analisar pede para eu mandar o segundo, aí eu mando o segundo arquivo, você analisa, aí você pede o terceiro arquivo, eu mando o terceiro arquivo e depois você me dá um resumo do que você achou interessante, se você vai pegar algum ponto do livro, se você ou não vai pegar o ponto do livro, qual que é a maneira melhor de eu trabalhar com você? Porque são 3 arquivos. Ou você consegue dar conta de ler os 3 arquivos de uma vez. O que você achar melhor aí, se você der conta de analisar os 3, melhor. Os arquivos não são tão extensos, então eu acredito que você dê conta. Mas me fala você. Cara, fala pra mim, tá sendo. O que você tá achando? Isso aqui é meio doideira, né? Tudo isso criando uma agente, tá? Mas, cara, imagina, depois que ter esse agente também. Ó, pode mandar, envia agora os 3 arquivos, tá? Legal. Por que é melhor mandar os 3 de uma vez? Análise comparativa, economia de tempo, resumo mais inteligente. Pode me mandar.
Isso aqui entra no cérebro arquiteto e vai fazer diferença. Ó, me envia, tarará, beleza. Assim que receber mergulhar, te devolvo uma análise, tarará, mais técnica, na minha opinião. Beleza, vamos lá então. Primeiro eu vou salvar os arquivos. Ó, baixar, doc. Vamos baixar. Deixa eu abrir aqui o explorador de arquivo. Vou baixar o segundo. Vou lá fazer baixar, doc. Veio para o terceiro. Venho aqui, baixar, doc. Certo? Bom, tenho os 3 arquivos. Aí eu venho aqui. Olha só, como que eu anexo o arquivo, né? Para ser mais claro, aqui embaixo na barra tem o maisinho, clico no maisinho. Aí tem carregar do computador, que é onde eu vou fazer. Aí eu venho aqui em downloads, mas o downloads do meu SSD, né? Deixa eu ver aqui onde que ele está estruturado. Aqui, ó, parte 1, parte 2 e parte 3. Vou subir os 3 arquivos. Como na ordem. Bom, aqui tá então os 3 arquivos aí. Você pode perceber que tá escrito parte 3, porque é parte 3 que me fala sobre o livro do mito do empreendedor. Mas o arquivo analisa de forma cronológica, para você entender melhor, tá? Por exemplo, 1_3 é o arquivo 1, primeiro. Aí tem o arquivo 2_3, significa que é o arquivo 2. E aí tem o arquivo que é 3_3, que é o último arquivo. Na hora que você entrar nele, você vai ver que eu coloquei ali o capítulo que ele se refere. Começa pelo capítulo 10, se eu não me engano, e vai até o 19. Então, analisa de forma cronológica, tá? Leia ele de forma cronológica. E aí você me dá a devolutiva. Manda aqui. Ele vai ler os documentos. Zero, que prensa então você trouxe? Esses 3 documentos são ouro puro, para enriquecer ainda mais o arquiteto do processo. Eu analisei os 3 arquivos com carinho. Mentalidade, construção, e aqui vai minha análise completa, tá? Visão geral dos arquivos. Os 3 lidos abordam uma forma prática e filosófica de processo de desenvolvimento de empresa, com 3 pilares fundamentais: inovação, não é sobre ideias criativas, mas sobre fazer diferença que já existe, foco no processo, fazer negócio, não só produto, enfatiza micro ajustes que geram grandes impactos, tarará. Qualificação. Qualquer inovação precisa ser mensurável, traz o pensamento de que sem números não há melhoria com clareza. O empresário deve quantificar absolutamente tudo, até o impacto da mudança no informe. Orquestração é padronização que torna o negócio replicável. Elimine variações humanas necessárias e evite o caos, mas é equilibrado por filosofia, diz que orquestração não mata a alma do negócio. Pelo contrário, ela cria espaço para evolução. Beleza. Pontos-chave que vamos incorporar no agente. 1. Tripé IQO, inovação, qualificação e orquestração. O agente arquiteto do processo vai operar com base nesse tripé. Sempre que o usuário descrever um processo, o arquiteto irá perguntar: há uma forma mais eficiente ou diferenciada de fazer isso? Qualificação. Como vamos medir essa melhoria teve efeito? Orquestração. Como podemos padronizar esse processo para ser replicável a qualquer pessoa? Esse será um modelo de análise padrão embutido no cérebro do agente. Olha, eu vejo porque ele está fazendo perguntas para a pessoa. Só que ele deve agir dessa forma. Eu quero que o próprio expert, o agente, age dessa forma. Eu vou corrigir ele nesse sentido. 2. Substituir a si mesmo por um sistema. O conceito que você aparece várias vezes no arquivo é: você só vai operar ou vai sair do operacional quando cria um sistema que funciona nas mãos das outras pessoas. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Muito, tá? Esse ponto vai guiar a missão do arquiteto: transformar conhecimento tático em sistemas explícitos, que qualquer membro, beleza. 3. Contratos de posições e gráfico de organização. Um ouro absoluto. O arquiteto poderá sugerir criação de um gráfico de organização, mesmo que só tenha um passo no momento, uma pessoa no momento. Ele pode gerar modelos de contrato de posição que são mais que descrições, são acordos com uma responsabilidade e padrões claro. Não estou entendendo muito essa parte não. E o mais lindo, ele pode perguntar se o processo em questão tem algum responsável claro. E se não tiver, sugerir a atribuição com base no organograma. 4. Mentalidade e propósito replicável. Ou a gente vai perguntar: esse processo aqui estamos estruturando poderia ser replicado em outras 5.000 empresas? Se a resposta for não, ele já propõe ajustes para torná-lo menos dependente de pessoas e mais orientado a sistema. Legal, gostei desse aqui.
5. Camada filosófica do processo. O livro é brilhante ao conectar trabalho com sentido de vida. Isso inspira a profissionalidade. Tá. Como esse processo pode gerar mais liberdade e crescimento para quem executa? Nossa, boa, hein? O arquiteto não será só técnico, ele também pode fazer perguntas reflexivas, como esse processo expressa o melhor da empresa? Ele dá vida a quem executa ou está drenando energia? E o que não vamos usar diretamente? O texto smart, tarará, beleza. Conclusão, próximo passo. Tá, vamos subir aqui e fazer uns ajustes, né? Vamos lá. Olha só, o que eu vi aqui? Talvez eu esteja errado, mas é o que eu vi. Eu quero entrar nessa discussão com você, tá? Primeiro ponto ali do tripé. Você falou que vai fazer perguntas para o usuário, né? O arquiteto ele vai perguntar para a pessoa. Só que as perguntas que você me trouxe, pelo menos de exemplo, de inovação, qualificação, orquestração, é como se você estivesse deixando na mão do usuário responder. Então, por exemplo, você está perguntando para ele se existe uma forma eficaz, diferenciada de fazer isso. Mas, na verdade, o próprio agente deve ter isso como resposta e já guiar o usuário nesse sentido. A mesma coisa da quantificação e da orquestração. O agente ele tem que ter essa base de repertório para orientar nesse sentido. Então eu posso e eu estou até pensando de fazer o quê? No agente que a gente for criar, no especialista, eu vou subir esses 3 arquivos na base de conhecimento também, tá bom? Mas a ideia é o agente ele cuidar do máximo possível, no máximo de coisas possíveis. E o usuário ele não tem que ficar pensando, querendo responder, ou coisa nesse sentido. Ele fazer menos, o mínimo possível disso. Tá? Até pode ter, mas com menos, tá? Sobre o 2, o segundo ponto, que é substituir a si mesmo por um sistema, eu acho bacana. Acho boa, tá? Ponto 2. O ponto 3, eu não entendi muito bem esses contratos de posição e gráfico de organização. Não entendi muito bem por que você gostou. Então me explica aí por que você gostou desse aí, tá bom? O ponto 4, mentalidade, protótipo escalável. E o ponto 5, eu gostei muito, muito mesmo. O nosso agente ele tem que ter isso, só que a gente tem que só encaixar essa parte no momento bom ali da interação com o usuário. Eu não sei se fica bacana no começo da interação, no meio da interação ou no final da interação. Eu preciso que você me ajude com essa questão também, mas tem que ter, eu gostei, tá? Talvez, é igual eu falei anteriormente, talvez não perguntar isso para a pessoa, talvez já guiando ela nesse sentido. Mas eu achei legal as perguntas de reflexão. Talvez no final, talvez ali antes de bater o martelo, que aquele vai ser o arquivo, né? Talvez antes ali da geração de arquivo, criar o arquivo, talvez fazer essas perguntas, né? De mentalidade e de protótipo escalável e camada filosófica de processo. Talvez antes de o especialista, o agente, criar o arquivo, ele faz essas perguntas. Tem essa mini conversa com o usuário, entendeu? Eu acho bacana, gostei. Cara, é uma conversa, não adianta, é uma conversa. Eu nem sei quanto tempo, né? Nós estamos aqui, ó, 48 minutos. 48 minutos. Tudo em um chat, ó, em um único chat, para criar o esqueleto de um especialista. Mas você vai ver a velocidade que nós vamos criar um especialista. Vai ver a velocidade. Ponto 1. Sobre o tripé, né? Tá? O que eu sugeri antes, tá. O que faremos agora? O arquiteto não pergunta se há uma forma melhor. Ele sugere a forma melhor. Explique, tá? Notei que esse processo ainda não define critérios claros de qualificação. Posso sugerir um padrão baseado em melhores práticas, como nota mínima, Google, tarará, beleza. Ponto 2, substituir a si mesmo, não teve segredo. Ponto 3, que já foi a dúvida, né? Boa pergunta, boa que você pediu essa explicação.
Ó, conceito. O livro apresenta a ideia que, antes de delegar ou contratar, você precisa saber quais funções existem na empresa, mesmo que só você execute, saber quais resultados cada função deve entregar e ter um documento que formaliza o compromisso com esse resultado. Nossa, que top! Não só as tarefas. Isso evita confusão do tipo, quem faz o quê? Por que isso não foi feito antes? Como o arquiteto pode aplicar isso ao documento? Ao documentar um processo, ele pode perguntar: deseja definir quem é o responsável por esse processo? Posso gerar um mini contrato de posição para. Caraca, top demais! Vocês entenderam isso? Vocês entenderam a ideia disso, cara? É muito top. Esse contrato não precisa ser burocraticamente, pode ser simples, direto, em bullet points, tipo função, prospecção comercial responsável, João, resultado esperado, tarará, pontos de avaliação, volume de leads, tarará, última revisão, data. Porque isso é útil, permite transformar a função em papéis replicáveis, facilita. Putz, merda, caramba. Ponto 4, mentalidade, tá, beleza. Deixa eu falar aqui. Olha, eu gostei muito ali do ponto 3. Agora você me explicou, eu entendi melhor, gostei bastante. Os demais pontos ali a gente já tem a conclusão. Então, tá bom? Agora, agora eu quero que você me fala, a gente deve criar o esqueleto já do agente ou a gente cria esse contrato de posição? O que que você acha? Eu acho que, bom, me fala a sua sugestão, sua opinião. Já pensando com um estrategista, né, uma pessoa bem analítica, tá? Porque a gente tem uma boa base aí já de como que o agente vai funcionar, mas eu não sei, faz esse contrato de posição agora, é algo importante, ou a gente pode criar o agente agora, depois a gente cria esse contrato de posição? O que que você acha? Aí, ó, vamos criar o esqueleto primeiro, então. Tá vendo o argumentativo? Ele é argumentativo, ele fala, por que seguir esse modelo? Tudo que for ferramenta, como contrato, posição, vai ser uma função dentro do cérebro dele, então ele precisa existir primeiro como estrutura, pensando lógica e fluxo. Evite retrabalho. Se criarmos o contrato agora, tá, beleza, vamos precisar de validação real. O arquiteto, ao guiar a documentação de um processo, pode dizer: deseja que eu gere um contrato de posição para esse processo? Legal. E aí ele, boa, gostei. Ó, gostei ali do que você falou, tá? Gostei de tudo, na verdade. O ponto 3 também, ali, ó, vamos precisar de validação real. Daí você falou que o arquiteto ele pode guiar a documentação de um processo, ele pode dizer aquele ponto ali, eu gostei, tá? Ele é uma chave, né, uma ferramenta-chave aí, o contrato de posição, mas ele precisa estar dentro do arquiteto. Então vamos focar aí com a prioridade do arquiteto, tá bom? Vamos começar com a estruturação aí do agente, né? Do arquiteto de processo. Então, vamos lá, vamos criar criar e escrever aí completo, com todos os detalhes que a gente já tem, o esqueleto aí do agente, tá? O arquiteto de processos. Como, cara, como literalmente, aí, igual você falou, como se fosse um briefing do cérebro que você vai carregar no chat GPT. Total. Me traga aí, tipo, traga toda essa estrutura, esse esqueleto geral aí. Traz geralzão mesmo. Beleza. Lá, manda, vamos lá. Estamos chegando aqui na etapa final, tá? E olha só que top, olha só que top. O que é artefato, Luciano? Artefato é isso aqui, ó. Quando você fala para criar em artefato, é isso aqui, ó. Ele divide a tela em dois. Presta atenção, ele divide a tela em dois. Ah, ele gera o artefato aqui. Eu clico no artefato, aí ele gera esse documento, ó. O que que acontece? Esse artefato, né? Eu tô aqui com o artefato, esperar ele terminar de estruturar. Mas vou ter só certeza aqui, mas é como se você tivesse um documento que você pode alterar real ali. Você não precisa falar para o chat mexer nele. Você já mexe direto nele. É como se você tivesse um docs ali. Você está com o chat GPT de um lado, o docs dele, aí você mexe aqui no chat GPT, ele vai mexendo no docs, só que você pode também vir no docs e mexer nele.
tá? Então, vamos ver na prática como isso funciona, tá? Olha, ele criou aqui do lado, artefato. Esse esqueleto representa o DNA funcional, beleza. Eu acho que ele tá pensando ainda aqui, porque, só que, aqui, ó, do lado, né? Ele terminou o artefato é aqui, ó, do lado direito, onde eu tô, inclusive com a tela. E o chat, ele tá desse lado, e o artefato desse lado, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. O que ele falou? Luciano, missão cumprida com excelência. O esqueleto oficial do agente arquiteto está pronto, construído com base em tudo que mapeamos junto. Visão estratégica, técnica, comportamental, inteligência construtiva. Você pode visualizar hoje o documento sempre que quiser. Ele é o DNA do seu agente especialista. Próximos passos recomendados. Validação final, que é revisar algo no esqueleto, mudar algum termo, frase, ordem, adicionar mais alguma coisa inteligente. Criação do modelo de contrato, né, de prospecção de posição, agora que o arquiteto já existe, integração com base de conhecimento, vamos subir o conteúdo completo do mito de empreendedor, posso ajudar a organizar os arquivos, estruturar base, treinamento e teste, depois de pronto podemos fazer simulações reais, tá. Vamos vir para esse lado aqui, vamos vir para esse lado aqui, tá, gente? Vamos lá, deixa eu jogar aqui. Ó, aqui, né? Seria eu apontar aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Isso aqui, desse lado aqui, ó, que tá acontecendo, isso aqui tudo é um artefato. Vamos lá, vamos olhar lá do começo, tá? Imagina que isso aqui é um documento. É um documento no Docs que ele gerou. E aí, ó, uma coisa bacana que eu falei pra você, dá pra você chegar aqui e digitar alguma coisa, tá vendo? Então vamos lá, o esqueleto oficial do agente do arquiteto processos, nome do agente, arquiteto processos, tá? E ó, você pode vir aqui, não gostou do nome, você vem aqui, você pode, ó, vir aqui, perguntar ao ChatGPT, você vai mandar um áudio para ele. Objeto central, documentar, desenhar, refinar qualquer tipo de processo na empresa com máxima clareza, replicabilidade, inteligência estrutural, tal, perfil e comportamento, linguagem explicativa, didática e levemente informal, adaptar tudo que a gente conversou, tudo. Adapta o nível de profundidade técnico, perfil, atua com iniciativa e tudo mais. Habilidade-chave, documentar qualquer tipo de processo operacional. Isso aqui, cara, eu não vou nem me aprofundar muito, porque ele foi muito cirúrgico. Estrutura interna, identificação do processo, coleta de informações. Vamos entender como que ele vai funcionar, tá? Isso aqui é como ele vai funcionar, essa parte, estrutura interna do negócio. Então vamos lá, estrutura interna, etapa do processo, identificação do processo, nome, a área objetiva responsável, classificação por setor, tarará, coleta de informações brutas. O que o usuário já faz hoje, quais pessoas existem, quais ferramentas envolvidas, análise de diagnóstico, tarará, beleza, as etapas. Vou passar por cima, tá? Identificação do processo, coleta de informações brutas, análise de diagnóstico, organização e estruturação do processo, refinação e revisão, validação fisiológica e estratégica, que foi aquilo que a gente falou, né? De ele pegar ali, antes de ele gerar o documento, ele fazer as perguntas, ele já conseguiu fazer essa ideia. Então, depois de geração do documento, sugestão de armazenamento e organização, sugere a pasta local de armazenamento com base na classificação do processo, formatos de saída suportados, bullet points, checkpoints, fluxograma, textual, documentos corrido com sumário, exportação para docs, PDF, Notion, via instrução, comandos inteligentes incluídos. Deseja gerar um contrato de posição para esse processo? Identifiquei que essa etapa está vaga. Posso sugerir um padrão? Deseja que eu simplifique esse trecho em uma versão delegável? Posso quantificar esse processo com base em métricas usuais? Visão do futuro, de futuro. Esse agente será expandido para criar um modo... Por que eu estou lendo, tá, gente? Só para você entender. Por que eu estou lendo? Porque a inteligência artificial pode errar. E ela vai errar algumas vezes. Então tem que ver se não tem nada estranho aqui nesse negócio. Se ela não criou nada diferente. Então a gente sempre tem que olhar, tá? E aí você só vai precisar fazer isso uma vez. Depois vai funcionar. Evitar retrabalho. Visão de futuro. Esse agente será expandido para criar módulos de treinamento com base no processo. Calma aí, visão de futuro. Esse agente será expandido para criar módulos de treinamento com base nos processos. Isso aqui eu não entendi não, hein? Pode ser integrado à ferramenta externa. Make, tarará, beleza. Pode gerar relatórios comparativos entre processos
parecidos para sugerir melhorias de prática, beleza? Só não entendi essa parte aqui, ó. Esse agente será expandido para criar. Tá, vamos lá. Base de conhecimento deve incluir o livro Mito do Empreendedor, referência de estrutura baseada em tripé, tarará, não sei o que. Tá. Vem aqui, ó. O que você pode fazer? Presta atenção. Esse agente, eu tô com dúvidas sobre isso. Eu vou lá e pergunto. Base, esse agente será expandido para criar módulos de treinamento com base em processos. Eu não entendi, então eu venho perguntar. Tá vendo? Olha só, aqui não tem. Vou ter que digitar, sair digitando? Não, eu uso o Windows H, seguro o Windows, aperto H, abre aqui. Eu falei sem querer ali, ele pegou. Vamos lá. Olha, eu gostei de tudo que você mostrou, só que essa parte especificamente aqui, o que eu quero? Eu quero que você me explique o que ela está fazendo aí, da onde você tirou isso mesmo, que eu não estou entendendo da onde que é. Tá, você falou que esse agente ele vai ser expandido para criar módulos de treinamento com base nos processos. Eu não entendi muito bem o que você quis dizer, então me explica aí com mais clareza, né, exatamente o que é. E qualquer coisa muda também essa frase de uma maneira que fica mais entendível, tá? Se eu não entendi, tem que ficar claro. Olha só o que acontece, como que funciona a dinâmica, tá? Pra você ter uma noção. Olha lá, ele reescreve. Você viu o que aconteceu? Cara, é doideira, ó. Esse agente poderá futuramente transformar os processos documentados em roteiros ou módulos de treinamento prontos para o uso interno, facilitando o aprendizado de novos membros da equipe ou padronização em práticas. Aqui, ó, ele vem, vamos pro lado. Agora vamos para esse lado aqui, né? Aqui, ó. Vamos para esse lado aqui, ó. Vou jogar minha tela aqui, porque aqui você não vai usar mais, tá? Por enquanto. Vamos lá. Vamos olhar para esse texto que rodou aqui, porque é meio que a explicação. Eu vou olhar para cá, porque é onde está minha tela, tá? Atualização. Tá, esse agente pode. Tá. Se quiser, posso até te mostrar futuramente um exemplo de como esse módulo de treinamento poderá ser gerado a partir de um processo específico. Tá, mas ele não explicou, né? Mas ficou mais claro, pelo menos. Né? Se a gente olhar isso aqui, desse lado aqui, né? Como que ficou? Esse agente poderá futuramente transformar os processos documentados em roteiros ou módulos de treinamento, pronto para o uso interno, facilitando o aprendizado de novos membros da equipe ou padronizações de prática. Vamos lá, entendeu? Esse agente poderá futuramente, né, transformar os processos documentados em roteiros ou módulos de treinamento, prontos para uso interno. Cara, eu não sei se eu deixo isso, porque eu vou criar um agente especialista para isso, né? Eu vou perguntar para ele, tá? Vem aqui, perguntar pro chat, Windows H. Opa, ele falou aqui que eu não entendi. Será que eu perdi? Vem aqui, ó, de novo. Vamos lá, só para você entender minha visão, tá? E aí, se fizer sentido, a gente permanece com esse item aí, senão a gente vai remover ele. Mas a gente está focando no agente específico para documentar processos, tá? Isso aí que você está me trazendo é como se ele fosse capaz de pegar os processos documentados, transformar em roteiros ou módulos para treinamento. Só que eu também vou ter um agente específico para criação de treinamentos, de aulas, de módulos. Então, talvez nós não precisamos deixar esse ponto, porque eu já vou ter outro agente que faz isso. Então, o que você acha? Eu acho que é melhor remover isso aqui. Vamos ver o que ele faz. Ó. Vou até diminuir minha tela. Pelo jeito ele removeu, né? Removeu, né? Removeu.
Removido com sucesso, Luciano. Agora a gente, arquiteto processo, está 100% focado na documentação e refinação. Cara, é isso. Eu não quero que ele foque em outra coisa. Agora não. Pelo menos, agora não. Tá? Beleza, vamos ver aqui. Cara, eu acho que chegamos no final aqui, hein? Eu acho que nós chegamos no final aqui. Chegamos no final. Vamos lá. Temos aqui o arquivo total. Vamos, vamos salvar esse arquivo. Ele vai ser meio que o documento do agente especialista. Então vamos lá. Como que eu salvo, né? Aqui eu posso copiar o texto e jogar no agente que a gente vai criar. Mas eu vou fazer o quê? Cara, eu quero baixar esse arquivo, né? Na real. Deixa eu ver aqui. Eu quero baixar esse arquivo. Deixa eu ver aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui o Canvas, ó. Fechei Ó como que ele fica aqui, o artefato ele fica nesse modelo, né? Gostei ali da conclusão que a gente chegou, do final ali. Amei o jeito que você trouxe. Enfim, tá 100% estruturado ali no artefato. Só que eu preciso disso em um formato de documento que eu consiga baixar no formato Docs, né, o Word. Eu preciso trazer, mas eu quero que você traz aí para mim poder baixar, mas do mesmo jeito que está estruturado ali. Eu gostei muito ali, tá? Tá, os emojis, as escritas. Você vai literalmente pegar aquilo ali e criar um arquivo com base naquelas informações, com a mesma estrutura, diagramação, os textos, a linha, tudo certinho. Eu quero exatamente do jeito que tá lá, só que para mim criar um arquivo com isso. Então traga o arquivo para me baixar. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso. Nossa, eu tô no meio da tela, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Pra esse cantinho aqui. Vamos ver, vamos ver. Dá um zoom maior aqui. Tá, vamos ver. Ele vai analisar, vai criar o arquivo. Se não, gente, eu vou até adiantar uma coisa para vocês, tá? O que a gente pode fazer? Abrir aqui, copiar, vir aqui no Docs, vir aqui em um novo, e aí eu venho aqui e colo. E vai vir do mesmo jeito, tá? Não tem segredo, do mesmo jeito. Só que eu pedi para ele criar aqui direto para a gente ver se ele vai ser capaz de fazer isso. Trouxe aqui, vou fazer um download. Vamos ver como ficou esse arquivo do Word. Olha como que ficou. Que bonitinho. Ficou muito bonito. Então a gente vai ter o arquivo já. Tá? Agora presta atenção. A gente vai para a etapa de criar um especialista. Olha a velocidade que a gente vai criar o especialista. É muito doido. Olha só. Cara, é muito loucura, tá? A gente vem aqui. Como que cria um especialista? Vem aqui na aba esquerda na aba esquerda aqui, né? Ó, só pra você ver. Aqui onde eu tô, tá? Tem esse ícone aqui, ó, canto superior esquerdo. Clicou aqui, vai ter todos os agentes, os especialistas que eu tenho, que eu criei, que eu fixei aqui na barra lateral. Só que eu vou criar do zero. Então eu desço aqui, ó, tá vendo? Explorar GPTs, tá escrito aqui explorar GPTs, você vai clicar nessa opção. Isso no pago, tá, gente? Tem que ser o GPT pago, senão você não faz isso. Mas, pô, $20, o que você vai ser capaz de fazer? A gente está criando um agente. Imagina você criar vários, os 30 e pouco que eu vou criar. Vamos lá. Aí tem a aba dos meus agentes, eu vou criar um agente. O nome do agente. A gente vai literalmente, né? Vir aqui, nome do agente, arquiteto de processos. Vem aqui, arquiteto de processos. Aí, ó, aqui você tem duas abas, né? Você pode vir aqui, mandar um áudio do como que você quer que o agente fique, ou você vem configurando. Como a gente já configurou, não vou nem ter trabalho com isso, tá? Eu vou carregar os ficheiros, o que eu acabei de fazer download, né? Nossa, tá meio bagunçado aqui na área, mas como que é o nome? Ai, cara, não lembro como ficou o nome do download aqui. Arquiteto de processos, ficou dessa forma. Então vamos lá. Arquiteto de processos. Arquiteto de processos. Esqueleto, arquiteto de processos. Acredito que seja isso. Eu vou olhar pelo horário. Ó. 46, deve ser ele mesmo. Vou também carregar os três arquivos lá do livro, né? Para ele ter na base de conhecimento.
Aqui, ó, instruções. O que o GPT faz? Vamos ver se cabe todas aquelas instruções aqui no GPT, ó. Eu venho aqui, objetivo central, né? Eu venho aqui, vou até lá embaixo e venho aqui. Esqueleto, vem até aqui. Copiar. Vamos ver se ele cabe aqui dentro, porque às vezes não cabe, ó. Jogar, tum. Ele coube, ó. Entendeu? Ele coube. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero deixar ele literalmente cru, só com os arquivos, para ver do que ele vai ser capaz, tá? De fazer. Ou eu posso até pedir sugestão lá para aquele chat que a gente estava mexendo. Então vamos lá. Oi. Oi. Vamos fazer um teste, né? Aqui do lado direito, onde eu tô, é onde a gente vai fazer o teste. Vamos fazer o teste como que ele tá. Oi, como posso te ajudar hoje? Quer trabalhar em algum processo, revisar arquivos ou enviar, começar algo do zero? Cara, começar do zero. Criar documentação. Aqui, ó. Aqui é uma pré-visualização. Você consegue verificar em tempo real como que ele tá agindo com a configuração, né? Aqui você vê a tela real, acontecendo na real. Aqui é a configuração que ele tem desse lado. Como aqui a gente está vendo o que está acontecendo, um bom feedback real. Identificação do processo, nome do processo. Perfeito. Como começar do zero? A gente pode estruturar tudo de um jeito claro e escalável, do jeitinho que o arquiteto de processo gosta. Para começar, eu vou te fazer algumas perguntas rápidas para montar a base de documentação processo. Identificação do processo, nome do processo, área de setor, tarará. O que você faz hoje? Tá? Me conta como você ou sua equipe faz esse processo hoje, mesmo que esteja confuso, mal estruturado ou na cabeça. Pode mandar em formato livre. Só digita tudo que lembrar. Eu vou organizar tudo depois, tá? Ó, aqui já é um ponto de melhoria que a gente pode melhorar. Porque ele nem citou, ele nem deu opinião, nem deu a sugestão de a gente mandar um arquivo. E a gente pode mandar um arquivo de uma transcrição, de documentação que a gente tem de recurso, então pode melhorar esse ponto. Se preferir, a gente pode ir por voz do tipo, ah, eu tenho um processo de contratação, geralmente faço assim. Beleza. É, cara, eu vi uma brecha já, tá? Eu vou deixar esse aqui aberto. Eu vou voltar lá para os meus, para aquele chat que nós estávamos, né? Então, arquiteto, acho que aqui mesmo, beleza. Aí eu venho aqui e eu vou mexendo em tempo real, deixar eu aqui desse lado. Vai mexendo em tempo real. A gente vai mexendo em tempo real aqui ou no documento. Então aqui a gente está criando e aí eu venho aqui e falo assim, ó. Ah, amor, tô gravando. Ó, aí a gente está aqui, certo? Nessa tela. Uh, tá. Aqui é um ponto de melhoria, ó. Nessa etapa 2, o que que você faz hoje? É onde eu posso. Ele não sugeriu de a gente anexar um arquivo. Então a gente vem aqui, ó. Viu? Eu peguei esse documento, já criei o especialista, ficou muito massa, ficou muito bom, top. Eu fiz um pequeno teste, né? Nada profundo, mas eu já tô gostando. Só que ele começou fazendo umas perguntas ali, né? Que eu gostei, né? E aí ele trouxe um segundo ponto, que aí ele fez uma pergunta no sentido de o que que eu faço hoje? E ele até falou para escrever ou falar em áudio, descrevendo ali o processo do que faz hoje, só que ele não sugeriu eu mandar arquivo, subir algum arquivo, algum documento, de pelo menos para ter mais recurso, suporte. E eu acho bacana ele sugerir isso para o usuário, que o usuário pode subir algum documento para ajudar nessa questão. Você pode até, o especialista, o agente, ele pode até especificar algum arquivo que ajude nesse sentido, de ter, de mostrar o que ele faz hoje. Talvez seja um documento que ele tem que é para ser melhorado, ou uma narrativa descritiva do que ele pode fazer. Então, acho que dá pra gente mudar ali naquele artefato ali, nesse sentido.
É aqui, ó, do lado. Deixa eu tirar eu daqui de novo, né? E desse lado. Ó, vamos lá. Ah, atualizou com sucesso, Luciano. Agora o arquiteto de processo está incluído e sugerir que o usuário envie. Aqui, ó, onde que ele acrescentou, que eu nem sei. Ficou complicado, deixa eu ver se ele fala. Coleta de informações brutas. Tá lá na etapa, tá? Coleta de informações brutas. Aqui, ó. O que o usuário já faz hoje, quais processos, quais ferramentas envolvidas. O agente, ó, aqui ele adicionou isso aqui, ó. O agente deve sugerir que o usuário descreva ou envie arquivos de apoio. E representa. Show de bola, cara. Show de bola. Aí eu venho aqui, ó. Copio tudo de novo. Venho lá naquele documento só para eu ter armazenado, né? Pronto. Eu vou apagar aquele arquivo que eu tinha feito download. Deixa eu vir aqui. O download, né? Daquele arquivo. Eu vou apagar aquele arquivo. Porque eu não preciso mais dele. Eu vou ter um atualizado agora. Certo? Tem um atualizado, ó. Vou fechar aqui. Ele me trouxe atualizado, né? Bom, você me trouxe. Agora nós temos um artefato atualizado. Beleza, gostei. Só que agora eu quero fazer o download. Da mesma forma que a gente fez ali em cima, eu preciso fazer o download agora. Traz o link para mim fazer download de modelo de Word novamente. Para mim depois anexar lá na base de conhecimento do agente. Cara, aqui nós já criamos um agente. Nós estamos melhorando o agente. Estamos melhorando a gente. Olha como é top. Ah, observação, os scripts, os prompts que eu usei lá no começo, para criar aquele chat, para criar o prompt. Ó, primeiro, eu usei o especialista, né? Eu usei o especialista para criar um prompt. Esse especialista, eu posso te dar acesso a ele, tá? Posso te dar acesso a ele, esse especialista. Você vai usar ele para mandar o prompt, que eu vou dar acesso para você também, esse prompt. Aí você configurou basicamente ali o chat, tá? Aqui, ó, ele trouxe. Então, assim, os prompts, os documentos que a gente está usando aqui, você aqui, ó, trouxe atualizado, né? Deixa eu ver só se está atualizado mesmo. Aqui, ó, coleta de informações brutas, deve sugerir. Tá, beleza, show de bola. Então a gente volta aqui, apaga, né, esse esqueleto de arquivo, faz o download de novo. Cadê ele agora? Cadê? Aqui, ó, esqueleto, vamos ver se é de agora, ó. 10:55, isso mesmo. Abre ele aqui. Show de bola. Pronto. Isso, olha só, que a gente não tem nada aqui na descrição, na instrução, que é o ideal. O ideal é ter algumas instruções ali. Então vamos lá, ó. Deixa eu mandar uma aqui, ó. Oi, tudo bem? Eu quero começar a fazer, documentar, né, um processo que eu tenho aqui. Eu quero que você me ajude. Vamos lá, vamos começar a documentar esse processo. Vamos ver como que vai começar a interação aqui. Perfeito, bora começar a documentar o processo do jeito certo. Como seu arquiteto, vou seguir o processo esqueleto oficial e te guiar em etapas simples para deixar tudo bem claro. Primeiro, identificação do processo. Nome do processo, área do setor, preencher essas informações justas. Resposta rapidinho. Objetivo principal, pessoa pessoa responsável atualmente por esse processo, classificação preferida, você prefere organizar por setor, taraná, não sei o quê. Assim que vir passar isso, a gente já pula para a próxima etapa, coleta de informações brutas, onde vou ter perguntar como esse processo funciona hoje, manda ver. Cara, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas resumindo é isso aqui. A gente criou um especialista. Aí a gente vê aqui desse outro lado, que eu tava ali, a gente vê ali, deixa eu trazer uma para cá, né? A gente vê daquele lado ali, que tá vazio a descrição e a instrução. Cara, a gente deixa vazio? Será que a gente deixa? O que eu vou fazer? Vou perguntar lá para aquele chat que a gente tem, esse aqui. Então, eu vou perguntar para ele. Vou chegar lá, vou perguntar para ele. Ó. Cara, é uma conversa. Viu? Eu fiz essa atualização, já subi os arquivos lá, ficou bem bacana, gostei do jeito que tá ficando. E aí, eu tenho uma dúvida, eu quero que você me ajude nessa dúvida. Eu simplesmente criei o GPT, eu criei o agente, o especialista, só que eu não coloquei nenhuma instrução lá no campo de instrução e não coloquei nenhuma descrição no campo de descrição do agente. Literalmente, eu subi os arquivos, são 4 arquivos, e aí ele
né, eu fiz pequenos testes, mas ele já está funcionando legal. Mas sei lá, eu acho que deveria ter uma descrição, né, do GPT, o que aquele agente faz. Então, para essa descrição, eu preciso que você crie uma frase aí que descreve o que esse agente faz. Leve em consideração que é uma descrição para o agente. Então, crie essa frase que descreve o que ele faz, qual o objetivo principal dele. Agora, primeiro vamos focar nesse ponto, né, da descrição. Me traga a descrição, depois a gente faz a instrução. Beleza, ó. Mando aqui. Ele vai me trazer uma descrição. O que eu vou fazer? Eu vou ter literalmente ali, pegar a descrição que ele trazer, ó. Descrição sugerida. Especialista em mapear, documentar, refinar processo. Só que eu não sei se vai caber tudo lá, vamos ver. Eu acho que não. Coube, ó. Delegar ou vender, deixa eu ver. Delegar ou vender, coube. Então a descrição coube tudo aqui. A gente tem uma, deixa eu voltar aqui, ó. Tem uma descrição aqui, certo? Agora instrução. O que o agente GPT faz, como se comporta, o que deveria. Basicamente é o documento que a gente criou. Então, por enquanto, eu vou deixar isso vazio. Eu vou configurar, na verdade, eu vou configurar esse campo aqui, né? Isso aqui, para personalizar mais a experiência que vai ter com o usuário nos começos. Tipo aqui, ó. No começo da interação. É o que dá para fazer. Aqui, tema da conversa, né? O que é esse tema da conversa aqui? Toda vez que você vai começar um chat, ele tem algumas opções ali que você pode clicar já enviando para ele. Então, ó, iniciar uma documentação de processo. Como documentar um processo. Cara, é especialista nisso, tá? Criei aqui esses dois cardzinhos, digamos assim. Aí você percebe, né? Eu ainda não criei o GPT, tá vendo? Tem um botão lá em cima no campo direito superior, criar, eu ainda não criei. Então tem que criar ele. Então basicamente aqui, ó. Eu tenho os arquivos. Tá faltando uma foto, né? Olha que doideira, olha que loucura que dá pra fazer aqui ainda. Beleza, ó. Tá vendo aqui? Eu não tô usando o agente especialista de prompter. Olha o que dá pra fazer, cara. Isso aqui vai explodir sua mente. Fica vendo. Tem aquele especialista ali, né, que cria prompts, especialista em prompts. Eu vou vir aqui na barra de pesquisa, vou chamar ele, prompter, deixa eu ver se está assim, ó, expert em prompter, chamei ele, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, presta atenção. Eu quero agora que você cria um prompt muito bom, detalhista, que o foco desse prompt é criar uma imagem de perfil do agente que encaixa muito bem com todo o contexto, toda a informação que você tem aí. Então, esse prompt ele tem que ser bem estruturado, tem que ter no máximo 700 caracteres para ficar bem legal, mas é um prompt bem estruturado. Então, cria esse prompt aí. A ideia é criar uma imagem do agente especialista com base no que ele tem já de informação. E aí essa imagem ela tem que estar trazendo essa essência do nome do agente. O nome do agente, que é arquiteto de processos. Ele vai criar aí, ó, um prompt, né? Aí olha só o que eu vou fazer, prompt. Prompt de imagem, tá? Cria uma imagem de agente chamado arquiteto, ele deve aparecer futurística, mas com elegância clássica, transmitir inteligência, ordenamento programática, pós mensagem, tá? Vamos ver como que dá o resultado, tá? Vou vir aqui, vou vir aqui no criar, e aí eu vou vir aqui, jogar o comando, criar uma imagem de agente, depois, não, vou primeiro mandar isso aqui, tá? Eu não sei se ele vai adicionar já direto. Ele vai gerar foto de perfil. Então ele já vai atualizar de direto. Não queria fazer isso direto, mas depois é só atualizar, então não tem problema. Mas vamos ver como que fica. Vamos ver como que fica essa imagem. Olha lá. Criou. Criou a imagem. Vamos ver se ele já jogou aqui, ó. Já jogou. Eu vou deixar essa imagem, tá? Por enquanto. Pronto, criamos um agente. Cara, expert, eu vou validar isso aqui, eu vou criar outro vídeo já, eu documentando, usando ele para documentar um processo.
Eu vou usar ele para documentar o processo. Inclusive, olha que legal, eu fiz esse vídeo, gravei esse vídeo, eu posso pegar o transcript desse vídeo, jogar para ele como base de recurso. Eu vou gravar um vídeo só fazendo isso, só fazendo esse teste. Fechou? Gente, espero que você tenha entendido, gostado aí da criação de um agente. Pense no seguinte, pense que eu criei um agente para documentar processos. Então, quanto de tempo que você não vai ganhar com isso? Talvez você levava, sei lá, vamos colocar, não sei quanto tempo você levava, 8 horas, às vezes dependendo do processo, para você documentar, criar estrutura, você levava vários dias e tal. Pronto, agora você vai conseguir rápido, sei lá, uns 30 minutos. Vou gravar um vídeo eu fazendo na prática para ver como que fica. E aí eu vou até anotando ali os pontos para a gente melhorar esse especialista que a gente criou. Mas basicamente é isso. E aí eu vou fazer o quê? Aí eu posso criar um GPT, um especialista, um agente, para criar agentes. E aí eu não vou ter. Aqui a gente ficou uma hora e meia criando um agente, praticamente. Uma hora e meia. Uma hora e 40, vai. Criando um agente. E aí esse é 1h40, que eu vou ter um agente que cria agente. Em 1h40, pronto. Começa a fazer em 30 minutos, 20 minutos. Um agente totalmente, até melhor que isso. Então, basicamente essa é a ideia, fechou? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Não segue, siga aqui, vai ter uns conteúdos bem bacanas. Se você está assistindo na plataforma, show, parabéns, você tem esse acesso privilegiado. Fechou? Valeu, tamo junto.